Vamos falar sobre a dinâmica dos relacionamentos abusivos. E para isso, a gente vai entender o que é o ciclo da violência. Os relacionamentos abusivos, eles ocorrem em um ciclo. E por que eles ocorrem num ciclo? Por quê? Porque as fases deles vão se repetindo. E é por isso que é tão difícil uma mulher sair desse relacionamento abusivo, porque do mesmo jeito que ele envolve essa mulher no começo, ele retoma esse envolvimento dela ao final. Eu vou passar com vocês cada uma dessas fases. O que é importante que você tenha em mente? Que nem sempre, né, o relacionamento ele é cíclico, mas nem sempre todas as violências que eu vou destacar aqui nesse ciclo podem estar acontecendo com você. Isso não significa que você não esteja num relacionamento abusivo ou num ciclo de violência. Acontece que cada relação é uma relação e tem aí relacionamentos em que há uma violência física, que há uma violência psicológica mais enfática, né, que há, né, uma violência física aguçada, enquanto outros relacionamentos, a manipulação que se desenvolve ao longo desse ciclo e a violência são muito mais sutis, mas isso não significa que não existe esse ciclo. Geralmente esse ciclo ele sempre vai envolver e fazer com que a vítima se mantenha ali nessa relação. Bom, vamos começar. A primeira fase de um relacionamento abusivo, a primeira etapa desse ciclo é o que eu chamo de encantamento. E quando que é esse momento? Esse momento, primeiro eu gostaria de fazer algumas considerações. Por quê? Porque nós mulheres fomos criadas por uma sociedade machista e patriarcal em que a gente é educada para se envolver em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque vivenciamos no nosso processo de socialização patriarcal o que chamamos de complexo de Cinderela. O que é o complexo Cinderela? É a ideia de que nós mulheres fomos criadas para sermos princesas, né? Isso é retratado e é validado muito nos contos de fada que a gente consome desde pequena. Então, nós mulheres somos educadas para acreditar que a gente sempre vai buscar a nossa felicidade no outro, em constituir família, que a família, né, é o fim, né, da vida da mulher, assim como ser mãe. E aí a gente vai crescendo aprendendo isso, ou seja, a nossa autoestima é moldada com base numa ideia de que a gente não é feliz sozinha, de que sempre que a gente está solteira ou que a gente não está num relacionamento, a gente tem que se justificar, mas mais do que isso, a gente tem que sempre estar vibrando na escassez quando isso acontece. É como se a gente sempre estivesse procurando sair dessa mazela aí que é autoimposta para nós e que a gente precisa sair delas porque o nosso valor social introjetado pela sociedade patriarcal ele só faz, né? A gente só valoriza a mulher quando ela estiver com alguém, quando ela estiver acompanhada, quando ela estiver constituindo família, depois casando e depois tendo filhos, né? Então a pressão da sociedade ela é constante, seja para a mulher estar namorando, seja para a mulher ela estar casada e depois que ela está casada para ela ter filhos, né? Então sempre se coloca, né, a autoestima e a valorização da mulher baseado aí nessas conquistas que estão atreladas sempre a um outro, como se a mulher ela não fosse completa, ela precisa da tampa da panela dela, né? Ela está sempre ali buscando alguém para completar. Então nós, né, mulheres, desde cedo somos socializadas para acreditar que a gente nunca é o suficiente, que a gente tem que estar sempre buscando no outro, né, o nosso amor, cuidado e valorização, que é o outro que diz para nós quando a gente vale e quando a gente não vale numa sociedade patriarcal. Então, a gente cresce acreditando isso, a gente cresce, né? Obviamente, nós temos mulheres, né? Que crescem com ambiente, com uma vontade de crescer, né, profissionalmente. Mas o sonho socialmente construído na vida da mulher pela sociedade patriarcal é sempre o sonho de que, ok, mas eu vou casar e ter filhos, eu preciso achar alguém, porque se eu não achar ninguém, eu sou infeliz, né? E aí, nós sempre projetamos que sempre vai vir um príncipe encantado que vai nos tirar, né, dessa vida horrorosa, que é essa vida sozinha. Porque só quando ele aparecer, eu vou ser feliz de verdade.
porque eu ainda não estou completa. E aí a gente projeta que o que está faltando mesmo é o príncipe encantado aparecer no cavalo branco para tirar a gente daquela torre e salvar a gente do dragão. E aí a gente projeta a nossa necessidade de afeto e cuidado nesse sonho. Ocorre que quando nós temos um abusador por perto, ele percebe, né, qual mulher está ali vulnerável e suscetível a isso. Geralmente uma mulher que passou por um término traumático, uma mulher que tem uma autoestima baixa, né? Dificilmente um narcisista ele vai envolver num ciclo de abuso alguém que está bem com ela mesma, que é bem resolvida em ficar sozinha e etc. Então, ele vai vender o sonho, né, para essa mulher, que é o sonho que ela quer. Então ele vai aparecer no cavalo branco, sim, ele vai dizer tudo que ela gostaria de ouvir. Vai ser um amor, assim, e ela vai falar assim, cara, faz sentido. Agora que eu conheci ele, valeu tanto tempo esperar, porque era para ser assim. A gente, nossa, é o cara da minha vida. E esse amor, esse encantamento, ele é maior do que o nível normal. Por quê? Porque existe ali, por trás de todo esse amor, de todo esse romance que acontece geralmente muito rápido, uma técnica de manipulação que a gente chama de love bombing, que significa o bombardeio do amor. Então, esse cara ele vai ser incrível, ele vai fazer com que essa mulher ela se sinta vista, ela se sinta amada, ela se sinta cuidada e mais do que isso, ela se sinta resgatada dos olhos, né, julgadores da sociedade. E como a mulher ela projetou sempre a autoestima em achar esse parceiro, ela se sente completa, ela se sente totalmente realizada, porque ela projetou isso no outro. E aí esse cara, ele vai aparecer e daí vai ser incrível, e no começo ela vai se sentir cuidada, ela vai se sentir olhada, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir valorizada, e ela vai se sentir muito grata pelo amor que ele coloca nela, porque uma pessoa que tem autoestima baixa, que não se ama, né, ela projeta no outro essa necessidade de ser amado. Então, ela vai se sentir muito grata por ele amar ela, por ele estar com ela, por ele ter aparecido, porque a vida dela ficou totalmente diferente para ele. A vida dela realmente se transformou. E aí, esse cara ele vai fazer então essa técnica de love bombing, vai encher essa mulher de amor, cuidado e carinho, até ela tá bem gamada na dele. E aí, quando ela tá bem gamada na dele, ele vai começar a ter alguns movimentos sutis de tensão. E quais são eles? Ele vai tentar começar a moldar um pouco a personalidade dessa mulher, para que ela perca a sua identidade. Então, o jeito que ela se veste talvez não seja mais tão legal, porque chama muita atenção. Os amigos que ela tem não são muito legais. Ou que não colaboram para a relação, ou que querem afastar e acabar com os relacionamentos, ou porque são invejosos. A família dela não quer o bem dela. Então, ele vai começar a isolar essa vítima do contato social, fazendo com que ele se transforme totalmente a fonte de amor dessa vítima. E ele vai jogando sempre que as pessoas que estão ali, né, que estão na vida da vítima, elas têm que ser afastadas porque elas jogam contra aquele relacionamento. Então, a vítima, ela tá lá muito apaixonada e quando ela tenta, por exemplo, questionar ele num sentido, o que ele faz? Ele retira momentaneamente a afetividade, aquele amor, aquele cuidado, tudo, e aí ela percebe, não, pelo amor de Deus, eu não quero perder ele, então vou me adequar a isso, porque no fundo ele tem razão, né? Ele é o amor da minha vida, ele é quem eu sempre esperei, minha vida tem sentido com ele, então eu vou fazer exatamente isso. E aí o que acontece, gente? Acontece que ela, então, vai se isolando de todo mundo. E uma presa isolada, ela é muito mais fácil de ser o quê? Controlada. E aí, ele vai podando tudo que é um alicerce da identidade dessa vítima. Então, as coisas que ela gosta de fazer, ela começa a focar tanto e viver tanto para aquele relacionamento que ela, assim, quando eu pego muitas mentoradas, por exemplo, elas não sabem mais o que é ter um dia na vida delas sozinha sem o parceiro, porque ela passa a viver para aquela relação, tá? Ela passa a cuidar o tempo todo daquela relação, porque aquela relação, ele isola ela de um jeito que aquela relação faz ser tudo que ela tem. Então, a ambição profissional dela já não é mais tão interessante, porque ele fala para ela que ele vai sustentar a casa,
que ela não precisa se preocupar, que ela precisa se preocupar em cuidar da família, do relacionamento e etc. E como ela foi educada pela sociedade patriarcal para assumir esse papel patriarcal, então ela fala assim: bom, então na minha vida tá tudo ok, tá tudo conforme, né? E aí ela passa a viver cada vez mais isolada. Até que ele começa a criar momentos de tensão com uma maior forma de manipulação, do que a gente chama de violência psicológica. O que é essa violência psicológica? É quando ele começa a realmente diminuir a autoestima dessa mulher, falar assim: olha, porque do jeito que você é, ninguém vai te querer, você tem que dar graças a Deus que você está comigo, porque você é meio limitada. Essa violência psicológica, ela acontece às vezes de uma forma mais sutil. Então ele tira uma da cara dela, ele tenta colocar lá para baixo, mas sempre com a desculpinha do tipo assim: ah, eu falo isso porque eu quero o seu bem, porque ninguém te ama quanto eu te amo, porque você assim, porque ninguém vai, se ninguém falar isso para você, eu vou te falar, porque eu gosto muito de você. Então ele vai jogando e brincando com essa dinâmica, tá? E aí o que acontece? Essa violência psicológica, que é um pouco mais sutil, ela vai se tornando cada vez mais acentuada e mais diagnosticável. Então, antes ele falava que ela era limitada. Agora ele já tá chamando ela de burra, falando assim: ah, você é burra, você não consegue fazer isso. Ah, você não sei o quê. E aí começa, e aí sempre, né, que tem essa agressão, ele fala que ele tá falando pro bem dela, mas mais do que isso, ele fala assim: ah, eu só falei desse jeito com você porque você me tira do sério. Então ele começa a responsabilizar aquela vítima pelo comportamento agressivo dele em relação à vítima. Então, ele começa aí com essa fase mais acentuada de violência psicológica. Essa violência psicológica nem sempre é algo verbal, gente. É importante a gente ter em mente. O tratamento de silêncio é uma técnica de manipulação muito utilizada por abusadores emocionais que são mais assim, vamos supor, rebuscados, né? Então, simplesmente, um dia ele não olha na cara dela e ele não explica por que ele tá bravo com ela. E isso vai causando uma ansiedade muito grande, porque tem oscilações de humor muito grande. Ela nunca sabe com o que ele vai implicar, ela nunca sabe o humor que ele vai estar, isso vai gerando medo nela. Medo e ao mesmo tempo raiva, mas mais medo de perder aquele afeto, aquele cuidado, aquela autoestima mesmo que ela projetou nele. E aí ela vai vivendo um estado de constante tensão. E nesse estado de constante tensão, cada vez mais ela vai perdendo o seu sujeito, porque ela vai se anulando. Por quê? Ela deixa de fazer uma coisa porque ela acha que ele ficou bravo com ela por causa disso. Então ela vai deixando de fazer as coisas dela, se interessando pelas coisas, até que ela vai se apagando. Ela vai virando uma pessoa totalmente apática, totalmente sem cor, uma pessoa que está sendo drenada e sugada, né, por um relacionamento. E aí, nesse quadro todo, muitas vezes pode ter uma situação, por exemplo, em que começam, né, não necessariamente vai ter, mas que começam ali agressões físicas. A agressão física é muito difícil ela acontecer primeira vez com um soco na cara. Vai acontecer, por exemplo, com um empurrão do tipo sai daqui, vai acontecer com um puxão de cabelo, vai acontecer com um enforcamento, vai acontecer com uma puxada de braço, né? Então, esses são os primeiros sinais da violência física, né, até ela ir se acentuando e, eventualmente, infelizmente, quando essa mulher não consegue sair desse ciclo, pode acabar em feminicídio. Quando a gente fala do feminicídio, eu sei que muitas pessoas pensam: nossa, mas está exagerando. Não, não estou exagerando, gente. Os números mostram para gente que o número de feminicídio ele tem crescido cada vez mais. E às vezes a gente vê um número de violência doméstica mais baixa. Então você está falando, bom, tem feminicídio, mas diminuiu a violência doméstica. O que na realidade nos mostra o oposto. Por quê? Porque se a gente não tem relatos e denúncias de violência doméstica e tem denúncias de feminicídio, o que está acontecendo? Está acontecendo que aquela vítima, a gente não conseguiu tirar aquela vítima do relacionamento abusivo a tempo para que não se transformasse na consequência maior de violência, que é o feminicídio. Então, isso acaba sendo um quadro. Então, a gente tem que se preocupar assim. Daí você fala assim: ah, mas ele nunca seria capaz. Será? Quando você começou nesse relacionamento, ele nunca era. Você imaginou que ele nunca seria capaz de gritar com você. Hoje ele tá gritando. Ah, você achou que ele nunca seria capaz de te empurrar. Hoje ele tá empurrando. Então, a gente não pode colocar nossa mão no fogo por ninguém,
né? A gente tem que cuidar e saber ouvir os sinais de alerta, né? Você pode achar que você nunca vai ter uma doença, mas se seu corpo dá sinais, você faz o quê? Você vai no médico e toma um antibiótico. Por quê? Porque a gente não controla o comportamento do outro, a gente só controla as nossas ações e como sair dessas ações. Então, a violência física ela vai se acentuando mais, tá? Junto com a violência física, com a violência psicológica, podem vir aí a violência patrimonial, ou seja, ele começa a tomar conta da gestão do patrimônio da família, como uma forma de fazer com que ela se torne mais submissa a ele e crie uma dificuldade de sair desse relacionamento porque ela não tem autonomia financeira. Além disso, tem a violência sexual, ou seja, ele começa a manipular a vítima com a questão do sexo, ou seja, ele começa a ser ele quem fala que horas que vai engravidar, quando vai engravidar, se vai engravidar, começa a falar do corpo dela, da beleza do corpo dela, então ele começa a tutelar o corpo dela.